Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Aleluia! Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, amados do Senhor. Mais um dia nós estamos aqui para adorar, engrandecer, bendizer este Deus que reina, que vive para sempre, porque só Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Nós nos prostramos diante dele e confessamos que Ele é Deus. Eu confesso, eu confio, eu creio que o meu Deus é vivo, ressuscitou, glória a Deus. Hoje nós vamos estar meditando o livro, vamos estar meditando a carta aos Romanos no capítulo 6, para a glória de Deus. Quero aqui consagrar este momento de leitura ao Senhor, consagrar nossas vidas a Deus, porque Ele tem cuidado de nós, tem nos sustentado, tem nos dado provisão em tudo o que necessitamos. Por isso, adoremos, o louvemos, porque o nosso dever é avançar, é caminhar, porque o Senhor é conosco. Eis que estarei contigo todos os dias da vossa vida, e o nosso Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que ele fala é verdade, porque ele é fiel. Ainda que somos infiéis, ele continua sendo fiel. Então é por causa dele, é por causa do amor dele por nós, e não do nosso amor por ele, mas é o amor dele que derruba todo medo, tudo que não provém do Senhor. Ele já nos fez mais do que vencedores em tudo. Queridos, hoje o capítulo 6 nos fala de morte e vida com Jesus Cristo, que nos diz o seguinte no versículo 1: que diremos então? Lembrando que na leitura anterior nós aprendemos com Paulo, quando ele nos ensinou que somos, justificados pela fé em Jesus Cristo. Então, sendo justificados pela fé em Jesus Cristo, estamos então em paz com Deus, amém? Por isso, começamos a viver a esperança da salvação, glória a Deus. E essa esperança, Paulo diz que é vivida em meio a uma luta perseverante, ancorada na certeza, garantida pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, Deus manifestou o amor dele por nós. Deus manifestou seu amor em Jesus Cristo, que morreu por nós quando ainda éramos pecadores, E Paulo diz que agora que fomos reconciliados, podemos crer que com maior razão e esperar que seremos salvos pela vida de Jesus Cristo. Aí no capítulo 6 ele pergunta: que diremos então? Devemos permanecer no pecado para que haja abundância da graça? O próprio Paulo responde aqui no versículo 2: de forma nenhuma. Uma vez que já morremos para o pecado, como poderíamos ainda viver no pecado? Ou vocês sabem, ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Pelo batismo, fomos sepultados com ele na morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos por meio da glória do Pai, assim também nós possamos caminhar numa vida nova. Se permanecermos completamente unidos a Cristo, com morte semelhante à dele, também permaneceremos com ressurreição semelhante à dele.
Sabemos muito bem que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo, para que o corpo de pecado fosse destruído e assim não sejamos mais escravos do pecado. De fato, quem está morto está livre do pecado. Mas, se estamos mortos com Cristo, acreditamos que também viveremos com Ele, pois sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele. Porque morrendo, Cristo morreu de uma vez por toda para o pecado. Vivendo, ele vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Versículo 12, instrumento da justiça e da vida. Que o pecado não reine mais no corpo mortal de vocês, submetendo-os às suas paixões. Não ofereçam os membros como instrumento de injustiça para o pecado. Pelo contrário, ofereçam-se a Deus como pessoas vivas que voltaram dos mortos. Ofereçam os membros como instrumento da justiça para Deus, pois o pecado não os dominará nunca mais, porque vocês já não estão debaixo da lei, mas sob a graça. Versículo 15. Escravos de Deus e da justiça. E daí? Devemos cometer pecados porque já não estamos debaixo da lei, mas sob a graça? De forma nenhuma. Vocês não sabem que, oferecendo-se a alguém como escravos para obedecer, vocês se tornam escravos daquele a quem obedece, seja do pecado que leva à morte, seja da obediência que conduz à justiça? Damos graças a Deus, porque vocês eram escravos do pecado, mas obedeceram de coração ao ensinamento básico que lhes foi transmitido. Assim, livre do pecado, vocês se tornaram escravos da justiça. Falo com palavras simples por causa da fraqueza de vocês. Assim como antes vocês puseram seus membros a serviço da imoralidade e da desordem, que conduzem à revolta contra Deus, agora ponham seus membros a serviço da justiça, para a santificação de vocês. Quando eram escravos do pecado, vocês eram livres em relação à justiça. Que frutos colheram então? Frutos de que agora se envergonham, pois o fim deles é a morte. Mas agora, livres do pecado e tornados escravos de Deus, vocês dão frutos que conduzem à santificação e o fim deles é a vida eterna. Pois a morte é o salário do pecado, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Obrigada, meu Senhor, por esta palavra
poderosa que nos faz, Senhor, lembrar de que fomos perdoados. Que hoje, Senhor, confessando o Teu nome como nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, novas criaturas somos, porque nós morremos com Cristo, por isso o Senhor nos lavou, nos perdoou de todos os pecados. Muito obrigada, queridos. Essa é a leitura do capítulo 6, para nossa edificação, para a glória de Deus, onde Paulo aqui está nos ensinando a respeito da morte e vida com o Senhor Jesus. Ele nos ensina hoje, queridos, que Jesus foi morto por um sistema, né, injusto, um sistema social injusto, né, pecaminoso e mortal. Mas Deus, Paulo nos diz que o nosso Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus para sempre, condenando esse sistema que matou o nosso Senhor Jesus. E Paulo nos diz que pela fé e o batismo, todos que dizem-se ser cristão participa da morte e participa da ressurreição junto com o Senhor Jesus. Amém? É preciso gerar fé nos nossos corações, porque se essa fé não for gerada, o inimigo das nossas almas que veio para matar, roubar e destruir, ele vai estar sempre trazendo à nossa memória os nossos erros passados, nossos pecados, porque ele quer nos condenar, ele quer que cause um peso em nós para que nós fiquemos remoendo os nossos pecados, mas o Senhor diz que ele morreu uma vez por todas pelos nossos pecados, por isso nós somos livres. E Paulo diz que uma vez que Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus para sempre, né, condenando assim esse sistema que matou o nosso Senhor, então pela fé e pelo batismo, nós participamos da morte e da ressurreição de Jesus. Em outras palavras, amado, Paulo está nos dizendo que todos os cristãos é aquele que passa por uma transformação radical, e isso não é no nosso entendimento, não é na nossa força, nós não somos capazes, é uma força espiritual através do Espírito Santo que vai nos dando essa transformação. Então, quando ele diz, né, em outras palavras, que cristão é aquele que passa por uma transformação radical, ele quer nos dizer que esse cristão, ele está rompendo, ele rompe com esse sistema pecaminoso, né, que é um sistema gerador de injustiça e é um sistema gerador de morte, e ressuscita, né, esse cristão, ele ressuscita para viver uma nova vida, a fim de construir uma vida nova, uma sociedade nova, uma forma nova de viver que promova a justiça e a vida. E nós sabemos que o nosso Senhor, ele é justiça e ele é vida. Amém? Esta leitura também nos leva a meditar nos versículos 12 ao 14, quando Paulo nos ensina que ressuscitando para viver sob o regime da graça, essa graça concedida a nós por Deus, através de quem? Só de Jesus Cristo. Todos nós, né, ressuscitando para viver sobre esse regime da graça, todos cristãos, eles devem viver nesse clima de mudança de vida, de conversão, né, de uma contínua passagem de morte para a vida. Nós temos vida em Cristo, nós estamos vivendo nesta terra numa constante conversão de morte para a vida. E Paulo nos diz que trata-se de não mais se prestarem como um canal, como um instrumento de uma sociedade que produz injustiça, né? Paulo, ele está nos mostrando que não mais nos prestemos a esses papéis da injustiça, do pecado, do erro, mas, né,
que nós devemos nos entregarmos ao serviço de Deus, que devemos nos oferecer, né, oferecer-se a si mesmo como um canal, como um instrumento que realize a vontade de Deus, a justiça de Deus na história, nesta vida presente. Em outras palavras, Paulo, ele nos ensina que devemos nos entregar de corpo e alma à luta para empenhar, para implantar, né, um sistema social em que a vida seja o centro, seja o fundamento. Amém, queridos? Então, sobre os cristãos, Paulo diz que o pecado não terá mais voz, o pecado não mais nos dominará. Porque se você prestar atenção na leitura, ele nos diz isso sobre todos os cristãos que crê, que confessa, que acredita na morte, na vida e na ressurreição de Jesus. Sobre nós o pecado não terá mais voz, o pecado não tem mais vez. Isso quer dizer que nós não podemos mais pecar? Não, de forma nenhuma. Deus, ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que somos falhos, ele sabe que pecamos, mas a lei, nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça de Deus. A lei, ela é de Deus, ela é divina, que foi dada a Moisés, para Moisés governar naquela época, mas o Senhor Jesus, ele veio e cumpriu todas as leis. Então, o pecado hoje, a lei, ela servia para mostrar o pecado, mas o Senhor venceu, e com Cristo nós também vencemos. E Paulo não quer dizer que nós estamos autorizados a pecar. Quando nós cremos e nascemos de novo em Jesus, nós temos uma nova identidade, e essa identidade espiritual está em Cristo. Aquilo que antes era prazeroso, que era o pecado, ele não tem mais domínio sobre nós, porque o pecado, ele não mais nos dominará. E João, se você lembrar, nós lemos que ele falou: filhinhos, não pequeis, porém se pecais, lembre que tem um advogado justo e fiel para te defender. Então, resistir o diabo e ele fugirá de vós. O que Paulo está dizendo é que o pecado não tem domínio sobre nós. Não é na força do nosso braço, não é porque nós podemos resistir, não, é porque o Espírito Santo nos fortalece. O Espírito Santo vai mudando aquilo dentro de nós que nós não sabemos explicar, é espiritual. Amém? Mas joga fora. O inimigo, ele quer nos acusar todos os dias, nos fazer lembrar dos nossos erros, mas o Senhor veio para dar vida e vida em abundância. Foi por isso que ele morreu na cruz. Amém? Então, Paulo, ele radicaliza, né, esta leitura para nos ensinar que, né, antes o cristão, ele não deve ser mais esse instrumento para ser escravo, né, dos seus pecados. Mas Paulo, quando ele diz, né, o cristão não deve ser apenas instrumento, mas escravo de Deus. Isso é uma forma de radicalizar. Nós hoje somos escravos de Deus e da justiça. Amém? O que ele quer dizer com isso? Que devemos ser alguém que se empenha totalmente e exclusivamente na realização da vontade de Deus. E nesse serviço não existe relação comercial como no pecado, né? A recompensa é dom gratuito de Deus
qual que é a recompensa gratuita de Deus? É a própria vida. Nós temos uma única vida e o Senhor quer que nós vivamos essa vida com dignidade, com justiça, sem sermos escravos do erro, do pecado, da concupiscência, de tudo aquilo que leva à morte, porque o salário do pecado é a morte, como a palavra mesmo está dizendo. Mas o Senhor quer que hoje nós revertemos isso, que sejamos escravos de Deus, que sejamos escravos da justiça de Deus, e assim nós teremos uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida digna, porque foi para isso que o nosso Senhor nos fez, para ter vida feliz, digna. Nós somos a luz, nós somos o sal. Então, se nós deixarmos sermos dominados pelo pecado, nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor nos predestinou a fazer. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para nós, morreu na cruz, se entregou naquela cruz, sofreu, foi rejeitado, abandonado por amor a nós, porque ele tem um amor ágape. Então não é da vontade de Deus que nós nos tornemos escravos da mentira, do erro, e que o Senhor não se agrada. Ele veio para nos livrar de tudo isso, e essa leitura está nos ensinando isso, amado, da morte e vida com nosso Senhor Jesus. Que esta palavra venha falar no seu coração, que o Espírito Santo de Deus dê vida, força, fortaleza, alegria, e que nós venhamos compreender e viver. Nós sabemos que de nós mesmos nós não podemos nada, mas em Cristo nós podemos todas as coisas. Nós não sabemos o momento exato da nossa conversão, nós simplesmente sabemos que nós de repente começamos a crer nesta palavra, que esta palavra ela veio trazendo algo novo para o meu viver, que esta palavra foi transformando a minha vida de tal maneira que eu não me sinto mais bem quando eu faço algo que não agrada o Espírito Santo. O Espírito Santo vai afastando de mim tudo aquilo que me afasta do Senhor, porque a vontade de Deus é que nós nos aproximemos. O Senhor sempre está de braços abertos para nos abraçar, para nos acolher, para nos confortar, para nos edificar. Acontece que com as nossas escolhas, a gente às vezes faz coisas que a gente pensa que é Deus que está se afastando, mas não é Ele que se afasta, somos nós, com os nossos desejos, com os nossos erros. E a gente se afasta, mas o Senhor nunca se afasta de nós. Ele sempre está de braços abertos, dizendo: vem, filhinho, venha para os meus braços. Eu tenho descanso, eu tenho a paz que intercede todo o entendimento para o teu coração. Amém, queridos? Então entendamos neste dia que o pecado não tem poder mais sobre nós. O pecado não pode nos dominar. E ainda que eu caia, o Senhor me levantará. Ainda que eu pecar, eu tenho um advogado justo e fiel que está para me defender. Amém? Porque o Senhor sabe das nossas estruturas. Aleluia. Pai, é que eu te louvo, te agradeço por este momento precioso. Eu entrego, Senhor, a minha vida, o meu viver e a vida de cada um daqueles que me ouvem neste dia. Pai, venha transformar nossa vida. Venha, Pai, nos ensinar a seguir o teu caminho, Pai, com cabeça erguida, sabendo que temos um Deus que cuida de nós, que supre as nossas necessidades e nos dá da tua alegria, a alegria do Senhor, que é a verdadeira. Assim eu te louvo e te agradeço por tudo que é e por tudo que faz. Amém e amém. Glória a Deus.